Tem muita gente acumulada, com acúmulos de atrações. Tem gente que é muito atraída quando a seleção brasileira vai jogar, ela fica eufórica. Ela fica atraída pela seleção brasileira. Quando o Grêmio vai jogar, ela fica eufórica. Quando o Inter vai jogar, só fica eufórica, ela é atraída ali por aquele jogo. Tem pessoas que quando elas são convidadas para uma festa, um banquete, elas ficam eufóricas, elas não veem a hora de chegar ali naquela festa e comer bastante churrasco e assim sucessivamente. Mas se alguém chega para ela e fala assim, vamos à casa do Senhor? Ela, não. Eu tenho um outro compromisso já, eu tenho que fazer não sei o quê. Aí ela arruma um monte... Hoje eu estou cansado, hoje está chovendo, já está muito tarde, domingo que vem eu vou. Tem gente que é atraído para muita coisa, para balada, para coisas erradas. E aí a pessoa acaba, assim como a história de Israel, que outrora fora atraída por Deus, mas perdeu a atração por Deus e começou a ser atraída por muitas outras coisas dessa vida. Sabe o que aconteceu? A palavra de Deus diz assim, o Senhor rejeitou o seu altar e abandonou o seu santuário, entregou aos inimigos e os muros dos seus palácios. E eles deram gritos na casa do Senhor, como fazíamos nos dias da festa. O Senhor está decidido a derrubar os muros da cidade de Sião, esticou a trena e não poupou a sua mão destruidora. Fez com que os muros e as paredes se lamentassem. Juntos eles se desmoronaram. Então a pessoa ela deixa de se sentir, ela deixa de se atrair a Deus. Ou aquilo que está em Deus, ela não se deixa atrair pela presença de Deus. Ela rejeita até a presença de Deus. Olha só, foi o que aconteceu com Israel. E aí o sofrimento veio, olha só. O Senhor rejeitou o seu povo, abandonou o seu santuário. Ele abandonou, quando a palavra de Deus fala santuário, ele fala de nós mesmos, pastora Wanda. Deus, ele acaba rejeitando a pessoa. Aí vem um problema, e aquele problema quase derruba a pessoa. Aí ela fala assim, puxa, por que Deus permitiu acontecer isso comigo? É porque ela, em vez de ser atraída para Deus, ela rejeitou a presença, a palavra de Deus. Aí quando vem essas situações que Deus permite, a pessoa acaba até muitas vezes reclamando, blasfemando, achando que Deus, ele é uma pessoa má, que Deus não está interessado. Deus está sim, sempre esteve. Mas Deus foi tão rejeitado, ele foi sendo tão rejeitado, foi sendo tão desprezível, que a pessoa acaba colhendo o que ela planta. Ela planta rejeição, ela vai colher também. É verdade, eles achavam que Deus era desprezível, que os mandamentos de Deus eram mandamentos muito difíceis de serem cumpridos. Eles achavam complicado diariamente se dar para Deus e buscar a Deus. E na verdade não é, como a gente já estava falando no programa de ontem. É muito bom buscar a Deus, porque quando nós estamos próximos dEle, quando Ele habita conosco, quando nós começamos a ter comunhão, conhecimento com Ele, nos lembrar das coisas que Ele gosta, de como Ele gosta que nós andamos e nos comportamos e agimos, e até como nós pensamos. Quando Ele está pertinho, então Ele libera bênçãos, Ele protege, Ele é Pai, quer dizer, protetor, provedor e abençoador. Pai, Ele guarda, Ele cuida, Ele zela. Ele tem mais conhecimento para te proteger, para te ajudar. Mas quando as pessoas se afastam, como essas pessoas começaram, o povo de Deus, o próprio povo de Deus, eles eram o povo de Deus, eles se diziam de Deus, eles diziam que adoravam a Deus, mas eles achavam desprezíveis os mandamentos do Senhor. Eles desprezavam as tarefas que Deus dava para eles fazer, ir até o templo, ofertar ao Senhor, ofertar com ofertas, com adoração, com oração. Eles achavam isso tudo coisa que não valia a pena. Desprezaram Deus. Então, os muros caíram. Ou seja, desemprego, a vida financeira quebrada, as enfermidades começam a entrar, os muros estão rompidos. O inimigo pode entrar trazendo prejuízo em qualquer área da sua vida.
um prejuízo que você não esperava, um problema que você não esperava. Quando a pessoa é surpreendida com o problema, daí então ela se lamenta. Ah, Senhor, por que aconteceu isso comigo? Tinha que ser comigo. Poxa, na vida de todo mundo tudo dá certo, só comigo tudo dá errado. Ela começa a murmurar. Na verdade, ela está colhendo o que ela tem plantado. A vida de cada pessoa é resultado dos seus hábitos de plantios. Diz assim a palavra, olha só. Os líderes da cidade de Sião sentam-se no chão em silêncio. Despejam pó sobre a cabeça. Quer dizer, os líderes já não sabem mais o que fazer. É o que acontece. Muitas vezes o prefeito ele não sabe o que fazer para acabar com a fome da população. Muitas vezes os vereadores não sabem o que fazer para resolver o caos do trânsito, do saneamento básico. Das enchentes, né, pastor? Das enchentes. Os líderes não sabem o que fazer. O próprio Deus, ele não dá sabedoria, ele não inspira os próprios líderes, os governadores daqui, ó. Veja o que Deus está falando aqui, ó. Isso acontecia no passado também. Os governadores, eles lançavam pó sobre a cabeça e não sabiam o que fazer. Quer dizer, quem tinha que ter a solução para o problema? Os líderes, os governantes, os responsáveis. Eles não sabiam o que fazer. Por quê? Porque não tinham compromisso com aquele que é poderoso, com aquele que é sábio, com aquele que em uma só ideia que ele pode dar para uma pessoa, ele muda toda a situação da cidade, toda a situação do seu bairro. Mas os líderes muitas vezes estão apáticos. Você pode ver, você vota muitas vezes num vereador do seu bairro, depois ele some. A maioria, eles somem, desaparecem. Eles abandonam o bairro. Até a rua do vereador está abandonada. Ele não sabe nem o que fazer, não consegue fazer nem em prol do seu povoado ali. Quer dizer, há um abandono de autoridade, mas é de uma autoridade suprema. É o próprio Deus que não está ajudando essas pessoas. Aí essa rotatividade, né? Muitas vezes entra um político e depois para ele entrar, tem alguns que quase não conseguem entrar. E se entram de novo, entra esbarrando ali. Por quê? Porque se fosse um bom líder, se fosse um bom governante, se verdadeiramente resolvesse os problemas que foram incumbidos a resolverem, seria diferente. Quando ele se candidatasse, nem precisasse se candidatar, o povo já ia dar um jeito de elegê-lo. Por quê? Porque ele faz a coisa acontecer. E Deus, quando ele quer usar uma pessoa, Deus ele faz a coisa acontecer. Aqui em Jerusalém, não. Deus falou, não vou mais fazer a coisa acontecer, pastora Wanda. Eu vou deixar a cidade de Jerusalém esburacada, sem saneamento, os inimigos vão entrar, vão roubar, a segurança pública não vai funcionar. Isso aconteceu naquele período passado, mas acontece hoje também. É verdade. Aparentemente é tudo ação da natureza. Vem aquela enchente terrível, inunda a sua casa, destrói tudo que você, com anos de suor de trabalho, conseguiu adquirir, juntar. De repente, numa única chuva, alguns dias, leva tudo embora. Quem pode te ajudar? Onde estão os líderes, os governadores que vão estender a mão e te dar uma casa de novo, como aquela que você tinha antes da chuva? Mas foi a natureza. Mas a palavra diz que para a nação que é a bendita do Senhor, ele manda a chuva serôdia e temporã. Ou seja, a chuva no tempo certo, do plantio, e a chuva fora de tempo, quando há uma escassez, quando há uma necessidade, Deus manda a chuva para regar o solo, Deus manda a chuva de bênçãos para ajudar o povo dele. A chuva de bênçãos do Senhor não está descendo sobre a sua casa, sobre a sua vida? Está havendo escassez? As pessoas que estão liderando a sua vida, elas estão sentadas, sem saber o que fazer, pondo pó na cabeça, ou seja, chorando, se descabelando, se preocupando, mas não estão conseguindo ter ideias, estratégias, soluções para resolver os problemas, para ir além, para ir em frente. Faltou Deus nessa causa. Quando Deus faltou para a cidade de Sião, de Jerusalém, acabou. Os muros desmoronaram, diz aqui que as portas foram quebradas, derrubadas por terra. A cidade foi destruída
E as pessoas se sentaram e choraram.